Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Hoje nós estamos aí com um visual novo aqui, a igreja, mês de missões, a gente sempre coloca as bandeiras, né, e como motivo de intercessão pelos nossos missionários, por esses países, né, que nós temos tido a graça e o privilégio de apoiar de alguma forma. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, toda vez que vocês olharem essas bandeiras, lembrem dos nossos irmãos que estão lá no campo, né? Não só os que nós temos contato mais próximo, mas também outros irmãos que lá estão, e intercedam por eles, pela vida deles, por essas nações que carecem, como a nossa, da propagação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que se perde. Então, o texto dessa manhã, irmãos, em que nós vamos meditar, é 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Mas antes de nós lermos o texto e meditarmos na palavra, eu quero dizer um pouquinho sobre o motivo que me fez pensar nesse texto para trazer aos irmãos aqui nessa manhã. Na quarta-feira, terça-feira, se eu não me engano, eu estava assistindo um futebol, né, era tarde já era 9 e pouco. Eu falei, vou deitar aqui para assistir um pouquinho do futebol. E aí, estava vendo, né, o Corinthians jogar com Estudiantes, né, pela Copa Sul-Americana. E assim, irmãos, eu gosto de futebol, os irmãos sabem, né, eu não gosto do Corinthians, né, tem nada contra quem gosta do Corinthians, quem torce pelo Corinthians. Então eu estava ali meio que secando aquele time, né? Mas torcendo também para ver um bom jogo de futebol, né? Quem gosta de futebol, independente da escolha, quer ver um bom jogo de futebol. E aí, aquele jogo assim, o Corinthians entrou com uma vantagem e o time da Argentina jogando muito bem. Resumindo, irmãos, foram 6 bolas na trave. E assim, uma aula de futebol que o time argentino deu, jogou, dominou o jogo, o Corinthians ficou atordoado o tempo todo, do primeiro minuto que eu assisti até o final. Eu estava com sono, eu perdi o sono e eu fiquei com pena do Corinthians frente àquilo que tinha acontecido. E aí, eu estava pensando, meditando em alguma coisa, né, sobre o que eu poderia trazer para os irmãos nessa manhã, e aí eu vi aquelas 6 bolas na trave e eu falei, batendo na trave, tem alguma coisa aí. Né? E aí, irmãos, eu quero que nós meditemos nessa manhã, pensando mais ou menos de como as coisas... e resultado, o Corinthians ainda passou nos pênaltis, né? Ele passou nos pênaltis. E eu quero meditar com vocês sobre essa bater na trave, por conta desse número de bolas que foram batidas na trave ali, naquele contexto. E o texto nos diz assim aí em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. A não ser que já tenham sido reprovados. Oremos, irmãos, mais uma vez. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai, aqui está a sua palavra, Jesus. Deus, a palavra é sua, não é minha. E é o poder de Deus para a salvação. Pai bendito, nós rogamos ao Senhor nessa manhã, Pai, que fale a sua igreja. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor tem feito isso, Pai, em todas as ocasiões que nós nos reunimos, Pai, nós te louvamos por isso, porque não é mérito nosso, não é porque nós merecemos, é porque o Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, Jesus. Mas, Pai, o que eu te peço, Senhor, é que cada vez que o Senhor falar conosco, essa palavra ela só não haja no nosso intelecto, Deus, mas ela desça para os nossos corações e ela gere frutos para a tua glória. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós. Obrigado, Senhor, porque é pelos méritos de Cristo. E nós te louvamos, Jesus, porque quando olhamos para nós mesmos, não há condição, Senhor, para que sejamos salvos. Faça-nos ver isso profundamente, Senhor Jesus, e que isso gere em nós fogo nos nossos corações. Gere em nós mais amor pelo Senhor, Pai. E que, no fim, Deus, aquilo para o qual o Senhor nos criou, que é a sua glória, seja evidente nas nossas vidas. É o nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas, elas não precisam nos exortar para nós examinarmos os outros.
Eu digo isso porque a natureza humana, a nossa natureza, ela já possui essa inclinação para fazer esse tipo de coisa. A natureza humana, ela demonstra propensão em achar erros nos outros, de modo que nós deixamos prontamente de olhar para os erros que nós mesmos cometemos. Por isso o Senhor Jesus ele nos exorta lá em Mateus, no capítulo 7, verso 1, a não julgarmos para que não sejamos julgados. Então a ênfase das Escrituras ela está mais centralizada em nós examinarmos a nós mesmos do que nós examinarmos os outros. E isso se evidencia aqui, nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 13, aqui do verso 5. E também em outras passagens bíblicas, como nós temos em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e é no contexto de ceia do Senhor, para saber se nós estamos ceando, mas de fato nós estamos tendo comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, e com o próprio Cristo, automaticamente. Prove cada um o seu labor, como está em Gálatas capítulo 6, verso 4, e também como está em Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. E essas exortações, meus queridos, nos ensinam que a segurança da nossa fé salvadora ela deve ser testada. Que um crente ele pode ter dúvidas a respeito do seu estado e da sua condição espiritual. Que uma pessoa ela pode ser uma crente nominal apenas e não um crente verdadeiro. E que o autoexame ele sempre vai revelar a necessidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. Então a condenação do falso crente no dia do julgamento, meus queridos, vai pontuar a história mais infeliz já contada. Nunca um sorriso ele perderá tanta cor. Nunca a esperança ela vai se fragmentar em tantos pedaços. Nunca a vitória recuará tão impiedosamente. Nunca o inferno vai devorar uma vítima tão abatida e surpresa como quando o quase cristão ele é levado para o lago de fogo. E é o que vocês ouviram mesmo, o quase cristão. Ele foi quase salvo, ele quase escapou da ira de Deus, e ele quase encontrou alegria para sempre no Deus, que era o seu quase Deus. Mas, quase, ele bateu na trave. Naquele dia, o quase cristão ele pode esperar que os anjos o recebam com cânticos, e que as suas obras elas se comprovem como ouro. Ele pode esperar que o seu mestre declare, muito bem, servo bom e fiel. Ele pode ter fechado os olhos serenamente na hora da morte, pensando ser um santo. E essa é a criatura mais miserável do inferno. Aquele que sempre se aproximava, mas nunca cruzava a linha para a vida eterna. O quase cristão ele é como se fosse um pássaro que está caindo na calçada, estribuchando, com as suas duas asas quebradas, mas ele tenta ainda buscar aquele galho que está no alto, tentando agarrar naqueles galhos, mas ele nunca vai alcançar. Esse pássaro, uma vez, ele voou tão alto, mas ele caiu. Pensem como é triste a pessoa passar anos e anos em uma igreja. E isso é o quão longe é possível que essa pessoa vá em sua profissão religiosa. E ainda assim, no final, ficar aquém da salvação. Quão longe ele pode correr e ainda não correr a ponto de obter a vitória. Meus irmãos, nós não estamos inclinados a pensar sobre isso. Mas nós devemos fazê-lo. Caminhamos por um caminho perigoso se nós nunca investigarmos se nós estamos na verdadeira fé. Se nunca verificarmos os nossos alicerces. Se nunca nos perguntarmos, Jesus, o Senhor está em mim? O Senhor Jesus, ele ensina em Mateus 7, verso 21 ao verso 23, que muitos entrarão no dia final
pensando que foram salvos sem o serem. E eu não desejo, meus irmãos, que eu ou que nenhum de vocês esteja nessa situação. E por meio disso eu quero refletir com os irmãos sobre a que ponto chega a falsificação de um crente nominal. E nós temos alguns retratos na Bíblia a respeito disso. E é importante nós pensarmos sobre alguns deles. E para mostrar quão perto chega a falsificação, para nos advertir de nós não construirmos as nossas casas sobre areia, para acabar com as falsas esperanças ou exames tendenciosos que nós costumamos fazer, nós vamos olhar atentamente para alguns retratos que nós temos nas Escrituras de quase cristãos, para nós observarmos por conta própria o que não são sinais seguros de salvação. E o primeiro em que eu quero meditar é o jovem rico. Esse jovem, ele obedecia a Deus, como nós vemos no texto. Lá em Marcos, capítulo 10, verso 20, o texto nos diz assim: ele lhe disse, mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Observem esse jovem rico, o que nós podemos chamar também de um buscador da vida eterna. E eu digo isso porque no verso 17 ele diz assim: o que devo fazer para dar a vida eterna? E em resposta, o Senhor Jesus, ele vai, primeiramente, ele corrige a visão de bondade que aquele jovem tinha, e depois ele reitera os mandamentos que o jovem judeu sabia de cor. Ele diz no verso 19, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não dê fraude, honre a seu pai e sua mãe. E observe a resposta do jovem para o Senhor Jesus. Ele diz, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então, se nós acreditarmos no que esse homem diz, ele não apenas obedeceu a Deus, mas ele obedeceu universal e constantemente a Deus. É isso que ele está dizendo aqui, nesse diálogo com o Senhor Jesus. Primeiro, ele obedeceu, ele fala, mestre, tudo isso eu tenho guardado. E note que ele fez isso constantemente e universalmente. Ele diz, mestre, tudo isso eu tenho guardado. E eu tenho guardado desde a minha mocidade. E ele fazia isso, pelo que ele diz. Então vamos supor, meus irmãos, que ele fez isso. Vamos supor que de fato ele tenha feito. Porque se assim for, não houve ali apenas uma obediência parcial. Houve uma obediência, e não só uma obediência em períodos específicos, ora ele fazia, ora ele não fazia, não. Era algo constante na vida dele. Ou seja, ele recebeu a palavra de Deus e ele colocou sua vontade de obedecê-la. Agora, esse homem não parece ser um bom homem. Aos nossos olhos humanos, poucos vão tão longe, meus amados. E, no entanto, até onde esse homem foi, não foi longe o suficiente. Ele era quase um cristão. Embora a obediência a Cristo ela seja uma evidência da fé salvadora, como nós vemos em Tiago no capítulo 2, a conformidade externa por si só ela não é um sinal seguro de salvação. Este homem, convidado a seguir ele mesmo a vida eterna, ele abandonou a Cristo e suas promessas de tesouro celestial por amor a este mundo presente e aquilo que o mundo podia oferecer a ele. Uma outra foto que nós podemos ver nas Escrituras é o Judas. É como se Judas, com certeza, ele foi usado para abençoar outros. E eu não sei se os irmãos conhecem um pouquinho da história romana, mas existiu um imperador chamado Júlio César, que ele foi assassinado por 23 pessoas do Conselho de Roma. Isso foi arquitetado por duas pessoas chamadas Brutus e Cássius. Brutus, ele era meio que um sobrinho, né? E ele arquitetou juntamente com Cássio a morte de Júlio César.
E numa conversa entre os dois, num texto que eu li, ele diz assim: o olho não vê a si mesmo, mas por reflexo, por algumas outras coisas. E olhando esse dizer, no que diz respeito à nossa salvação, nós podemos pensar que não podemos ver nossa segurança adequadamente, a não ser pelo reflexo dela nos olhos das outras pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Será que eu beneficiei as almas dos outros? E existem pessoas que realmente abençoam. Nós ouvimos muito isso, por exemplo, em relação às pastoras. Nossa, a minha pastora é uma bênção. Ela ensina, ela não sei o quê. Então isso pode aparentar uma segurança na salvação. Abençoei minha esposa e os meus filhos em relação às coisas celestiais. Algum lucro? Alguém lucrou com a minha vida e o meu ministério? E quando eu digo ministério, eu não digo só o pastoral, o ministério cristão, de serviço, de servir a igreja, de servir aos irmãos. No entanto, meus queridos, o que eu quero dizer é que essa ponte de serviço espiritual, ela é frágil se nós tentarmos colocar o nosso peso sobre ela. Então nós vamos considerar Judas, um dos 12, um discípulo, um pregador e também um demônio, um quase cristão. E a lógica para nós aqui parece ser muito clara, parece ser suficiente. Agora, um homem ele pode edificar outro por meio dos seus dons e ainda não ser edificado. Ele pode ser lucrativo para os outros e ainda não trazer lucro para si mesmo. O corvo era uma ave impura, só que Deus usou essa ave para levar alimento para o profeta Elias. Um coxo, ele pode, com a sua muleta, apontar o caminho certo. E ainda assim ele não pode ser capaz de andar por esse caminho. E eu estremeço, meus amados, só de pensar nos missionários, nos pastores, nos mentores espirituais que vivem como homens que se afogam, ajudando os outros a alcançarem a margem celestial, que eles mesmos nunca alcançarão. Um outro retrato que nós podemos ver aí é das 5 virgens tolas. As insensatas, elas disseram às prudentes no texto. Mateus 25, verso 8. Dei-nos um pouco do seu óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. E os casamentos judaicos, meus irmãos, naquela época, naquele contexto, eles podiam durar o dia todo. Geralmente ele começava numa cerimônia inicial na casa da noiva, com danças, né, com a alegria. E a festa do casamento ela continuava para prosseguir depois na casa do noivo, culminava na casa do noivo. E isso geralmente ocorria à noite. Eles festejavam durante o dia e à noite culminava na casa do noivo. E as virgens da parábola, elas esperam para iluminar o cortejo das bodas ali do noivo. 5 são sábias, como o texto nos diz, trazendo uma boa quantidade de óleo, uma quantidade de reserva de óleo. E 5 outras são tolas, não garantindo que elas tenham óleo suficiente. E como o noivo demora, assim nos conta a parábola, todas dormem, mas então elas acordam à meia-noite com um grito: lá vem o noivo, aqui está o noivo, saí-lhe ao encontro. E em pânico, essas virgens tolas, elas imploram ali as sábias no verso 8: dai-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas buscaram a verdadeira graça. E muitas vezes nós nos dizemos que os desejos da graça são graça. E assim são, meus irmãos, se eles forem verdadeiros, se eles forem oportunos e se eles forem sólidos. E aqui está um desejo de graça, da graça por parte dessas virgens. Dá-nos do teu azeite. Era um desejo pela verdadeira graça, mas não era um verdadeiro desejo pela graça.
Quando recusadas, as virgens elas correm para comprar mais. Elas saem atrás do azeite, chegando à casa do noivo depois para serem recebidas com a porta trancada. Nós podemos ver o quão longe essas virgens elas vão em uma profissão de fé. E quanto tempo elas continuam nisso até o noivo chegar. Elas vão até a própria porta do céu. E ali, como os sodomitas, perecem com as mãos no próprio limiar da glória. Elas eram quase cristãs. Quase. Mas pereceram. Desejar a salvação, embora seja um bom sinal, meus queridos, não é garantia de possuir a salvação. Muitos querem ser salvos. Acreditam que estão salvos. Esperam com os verdadeiros cristãos por Cristo. Preparam as suas lâmpadas prontos em certa medida para ser salvos. E ainda assim, perecerão do lado errado da porta do céu. Um outro retrato, e o último retrato que eu quero mostrar, é a alegria da religião cotidiana. A alegria de fazer parte de uma religião. E Israel é um retrato disso. Em Isaías 58, verso 2, nos diz assim: eles me procuram diariamente e se deleitam em conhecer meus caminhos, como se fosse uma nação que pratica a justiça e não abandona o julgamento de seu Deus. Eles se deleitam em se aproximar de Deus. Alguns de nós podem basear nossa segurança em nossos sentimentos durante os nossos exercícios religiosos. Por que eu leria a Bíblia? Por que eu oraria? Por que eu iria à igreja? E geralmente aproveitaria tudo isso se eu não fosse realmente um cristão. E a palavra de Deus ao povo de Israel prova que este é um sinal falível. Esse povo do Antigo Testamento, ele procurava, em muitos casos e diariamente, por meio dos seus rituais, eles procuravam a Deus e eles até se deleitavam nisso. Eles se aproximaram com os passos animados, com canções nos seus lábios. E quando chegou o mau relatório da sua atividade espiritual, eles perguntaram ao Senhor, no verso 3, por que jejuamos e tu não vês? Por que nos humilhamos e você não sabe disso? No final, meus queridos, o cheiro suave dos seus hábitos espirituais não conseguiu mascarar o fedor da sua profunda incredulidade, da sua injustiça e da sua hipocrisia. O pastor inglês John Newton, ele era um pastor anglicano, em um poema, ele escreve o seguinte, e esse poema deve ecoar em nossas mentes diariamente. Ele diz assim: eu sou dele? Esse é um ponto que eu desejo saber. Frequentemente causa pensamentos ansiosos. Eu amo o Senhor ou não? Eu sou dele ou não sou? É um ponto que desejo saber. Irmãos, tocar a trombeta, apenas como eu comecei a fazer aqui, é difícil. Muitos de nós concordamos com aquilo que eu li agora de John Newton. E eu não nos deixei assim com muitos sinais seguros de salvação nesse momento da nossa reflexão. Nós apenas olhamos para 4 sinais positivos. Obediência, beneficiando aos outros espiritualmente, desejando a salvação e aproximando-se de Deus com alegria. E nós notamos, irmãos, que eles não são sinais decisivos da salvação por si mesmos. E a minha intenção não é entristecer a alma daqueles a quem Cristo não quer entristecer. A minha intenção não é trazer água para apagar o pavio que está fumegando, mas para apagar aquele fogo falso que é da própria fogueira do pecador. Para que caminhando todos esses dias que restam, à luz dela, essa pessoa finalmente caia em tristezas
ou se arrependa verdadeiramente da sua condição. E com isso eu quero dizer que nenhum de nós deve ir para a morte com esperanças que não sejam examinadas. Precisamos fazer isso rotineiramente. Fazer isso, não fazer isso, é inseguro e é antibíblico. E a Bíblia fala, examinem-se. Paulo, ele ordena aos coríntios, examinem-se para ver se vocês estão na verdadeira fé. Teste-se. E ele continua, ele fala, ou você não percebe isso sobre você mesmo, que Jesus Cristo está em você, a menos que de fato você falhe em passar no teste. E como não, irmãos? Com tantos alertas sobre quase cristãos que ressoam do livro sagrado. Nós lemos sobre a oferta de Caim rejeitada. A primogenitura de Esaú rejeitada, recusada. E a passagem de Israel pelo Mar Vermelho. Tantas outras coisas feitas pelo Senhor a esse povo, demonstrando o seu poder. Mas esse povo morreu na incredulidade. Nós lemos sobre os discípulos abandonando a Cristo aos milhares depois de uma refeição. Irmãos abandonando Paulo pelos prazeres do mundo. Ouvimos falar de alguns que foram iluminados, participaram do dom celestial, compartilharam do Espírito Santo, provaram a bondade da palavra e os poderes da era vindoura e ainda assim despencaram ladeira abaixo no final. Nós lemos sobre um irmão mais velho deixado de fora da festa, de solos que cultivam uma planta por um determinado tempo, convidados dentro do salão de banquetes sem vestes nupciais, casas construídas sobre a areia. Nós lemos sobre Demas, sobre Balaão, rei Agripa, Festo. Nós lemos sobre as primeiras igrejas que reivindicaram estar vivas quando estavam mortas, assumindo-se ricas e sem necessidades espirituais quando eram pobres, cegas e dignas de pena. E ouvimos um exército de quase cristãos no final, quando muitos, seguros da sua reivindicação dos céus, eles são deixados a gaguejar. Senhor, Senhor, nós não. Muitos vão a julgamento se banqueteando com vagas esperanças e fortes desilusões. Muitos vão tão longe, meus queridos, e não mais do que isso. Meus queridos, eu tenho uma palavra final para vocês que me ouvem e são levados a um frenesi muitas vezes por atividades, enquanto perdem o foco em Cristo. Por um lado, existem exortações necessárias para nós. Jogue fora todo o peso do pecado. Se lancem diariamente sobre a misericórdia de Cristo. Prestem atenção em como vocês têm vivido. Prestem atenção naquilo que vocês amam. E como vocês andam. Examinem-se para terem a certeza de que são dele verdadeiramente. Façam todos os esforços para desenvolver a sua vocação e a eleição, como a palavra de Deus nos ordena. Trabalhe a salvação de vocês com temor e tremor. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, nós não devemos entrar em um estado de fadiga a ponto de nos esquecermos de Cristo. Nos esquecermos de nos relacionarmos com Ele. Ou nos esquecermos do amor dele e do Pai por nós demonstrado no Evangelho. E como nós podemos cultivar Cristo em nós mesmos? E respondendo a essa pergunta, Martinho Lutero disse o seguinte, ele fala: a fé deve brotar e fluir do sangue, das chagas e da morte de Cristo. Se você vê nisso que Deus está tão bondosamente disposto para com você, que até mesmo dá seu próprio filho por você,
então seu coração, por sua vez, deve se tornar doce e disposto para com Deus. Nunca lemos que o Espírito Santo foi dado a alguém porque ele realizou algumas obras, mas sempre quando os homens ouviram o Evangelho de Cristo e a misericórdia de Deus. Irmãos, o maior negócio dessa vida é não se contentar em ser um quase ou um eu acho que sim cristão, mas ser um cristão real, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos ouvir um verdadeiro cristão declarar, como nós ouvimos Paulo falar em Gálatas 2:20. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nos aquecermos no amor de Cristo diariamente nos faz crescer em maturidade e nos dá segurança cristã. A verdadeira fé conhece a Cristo não como um quase salvador, que quase expiou quase todos os nossos pecados, um pastor que quase nos leva para casa e nos dá o seu Espírito para quase completar a obra que ele começou em nós. Os verdadeiros cristãos, por meio da verdadeira fé, eles absorvem o verdadeiro amor do verdadeiro Deus, mostrado perfeitamente na verdadeira e na consumada obra do verdadeiro e glorioso Cristo. Que o Senhor possa nos fazer olhar para eles, irmãos. Que o Senhor possa nos fazer olhar para aquilo que Ele nos revela nas suas Escrituras. E que isso não fique só em nossa mente, mas desça ao nosso coração. Que nós nos examinemos e que, de fato, estejamos na fé verdadeira, para a glória do nosso Senhor. Amém?